Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente na grande avenida de Washington, formando pequenos filetes no asfalto enegrecido. Amélia Johnson, filha do chefe de polícia, saiu do carro com a confiança natural que acompanha o poder e o prestígio familiar. Seus cabelos impecáveis, o terno sob medida e o sorriso elegante eram a personificação da perfeição. Contudo, naquela noite sua identidade seria severamente posta à prova. A poucos metros de distância, um policial branco, Jake Reynolds, patrulhava a rua controlando o trânsito. Sem saber quem ela era ou a qual família pertencia, ele simplesmente notou uma jovem negra atravessando a rua com um passo que considerou excessivamente confiante. Num reflexo brutal e condescendente, ele gritou com ela. Ei, pare! Amélia ficou paralisada de surpresa. O olhar de Reynolds era duro, quase acusador. Você não vê que está obstruindo o trânsito? Ela respondeu calmamente, com voz suave, mas firme. Senhor, estou atravessando na faixa de pedestres. Mas o policial, cego pelo preconceito, levantou a mão e a humilhou publicamente, multando-a e ameaçando prendê-la. Os transeuntes observavam a cena, alguns chocados, outros em silêncio, tomados pelo medo. O que Jake Reynolds não sabia era que a jovem que ele acabará de menosprezar não era uma estranha. Ela era filha do homem mais poderoso da Polícia Nacional. E esse simples ato desencadearia uma série de eventos que estariam completamente fora de seu controle. O vento soprava forte naquela noite, como que para anunciar que a justiça, de um jeito ou de outro, prevaleceria. Amélia Johnson caminhava para casa, ainda atordoada pela humilhação pública. Cada passo na calçada parecia ecoar a raiva e a injustiça que acabará de sofrer. Seu pai, o general Marcus Johnson, sempre incutira em seus filhos um senso de honra e disciplina, mas naquela noite, nada disso parecia protegê-la. Jake Reynolds, o policial que aprendera, já era um nome que ela não esquecera. Como um mero funcionário público ousava tratar a filha do chefe de polícia daquela maneira? Ela sabia que seu pai jamais aprovaria tal comportamento, mas precisava pensar antes de reagir. A raiva, embora intensa, precisava ser contida, por enquanto. Em casa, no luxo discreto de sua residência, Amélia se deixou cair na cadeira do escritório. Ela descou para seu melhor amigo, Derek Harris, um tenente da unidade de crimes cibernéticos. Derek sempre fora seu confidente, aquele a quem ela podia contar tudo sem medo de ser julgada. Amélia, você está bem? Perguntou Derek com voz preocupada. Não, Derek, de jeito nenhum. Um policial me humilhou na rua, e ele nem sabia quem eu era. Derek ouviu em silêncio, depois murmurou. Se for o Jake Reynolds, eu conheço esse cara. Ele é conhecido pela sua arrogância, e pela sua falta de respeito por aqueles que são diferentes dele. Amélia cerrou os punhos. O sentimento de injustiça estava se transformando em uma determinação gélida. Ela sabia que não podia deixar isso passar. Mas como poderia retaliar sem colocar em risco a própria carreira ou causar um escândalo nacional? Enquanto isso, Jake Reynolds, de volta ao seu posto, ria com seus colegas, orgulhoso de ter imposto sua lei. Ele desconhecia completamente que a jovem que acabará de menosprezar era filha de Marcus Johnson. Essa ignorância logo se transformaria em um erro fatal. E nas sombras, Marcus Johnson, em seu escritório na sede, recebeu um relatório anônimo descrevendo o incidente. Seus olhos se encheram de uma frieza que poucos haviam visto. Ele sabia que a tempestade estava apenas começando. O jogo tinha acabado de mudar. Na manhã seguinte, Amélia levantou-se cedo, o rosto ainda marcado pela humilhação do dia anterior. Mas desta vez, não era a raiva cega que a guiava, e sim a estratégia. Ela precisava agir com inteligência. Cada gesto, cada palavra tinha que ser calculado. Afinal, ela conhecia o terreno melhor do que ninguém. A polícia, os procedimentos, a mídia, nada passaria despercebido. Ela combinou de se encontrar com Derek Harris em um pequeno e discreto café, longe de olhares curiosos. Entre goles de café preto, explicou seu plano: documentar o incidente, reunir provas e identificar todas as testemunhas. Derek assentiu, impressionado com sua clareza de raciocínio. Amélia, você tem razão, disse ele. Não podemos deixar esse cara te humilhar impunemente. E acima de tudo, você precisa ter certeza de que tudo está dentro da lei. Se seu pai se envolver diretamente, isso pode virar um escândalo nacional. Amélia sorriu com um toque de amargura. É exatamente por isso que preciso ter cuidado. Mas Reynolds, ele vai se arrepender do que fez. Enquanto isso, Jake Reynolds seguia sua rotina, alheio à tempestade que se aproximava.
No entanto, sua atitude despreocupada foi abalada quando recebeu um telefonema do quartel-general. O relatório do incidente havia sido enviado diretamente ao general Marcus Johnson. O nome de sua filha, Amélia, e a identidade do policial envolvido estavam claros. Reynolds, ele murmurou repentinamente pálido. O que isso significa? A notícia se espalhou rapidamente entre os policiais. Alguns riram nervosamente, outros olharam para Jake com um medo repentino. Humilhar a filha do comandante em chefe não era pouca coisa. Nos bastidores, Amélia e Derek já estavam trabalhando para construir um caso sólido, depoimentos de testemunhas, vídeos de vigilância e até postagens em redes sociais para documentar a humilhação. Cada prova fortalecia a posição deles. Naquela noite, no escritório de Marcus Johnson, o general contemplou o relatório com uma calma gélida. Ele não queria intervir diretamente, ainda não. Mas sabia de uma coisa: Reynolds logo perceberia que sua arrogância havia atingido alguém poderoso. E para Jake a sombra de uma retribuição que ele jamais imaginara começava a se aproximar. A armadilha estava se fechando lentamente. Jake Reynolds passou a manhã num estado incomum de ansiedade. Cada telefonema, cada mensagem parecia pesar sobre ele como um lembrete constante do seu erro. Seus colegas, antes admiradores ou indiferentes, agora cochichavam pelas suas costas. O incidente com Amélia Johnson já começara a circular, e ele entendia que sua reputação estava em jogo. Amélia, por sua vez, estava procedendo metodicamente. Com Derek, ela havia reunido todas as provas necessárias: vídeos de vigilância, depoimentos por escrito, capturas de tela de conversas online e até mesmo uma gravação de áudio do tom humilhante de Reynolds. Nada fora deixado ao acaso. Ela sabia que para fazer justiça precisava agir com precisão. Ela decidiu agir durante uma reunião policial oficial, na qual Jake deveria comparecer. Seu pai, Marcus Johnson, havia preparado uma manobra sutil. Em vez de confrontar Reynolds diretamente, ele deixou que Amélia apresentasse suas provas de maneira profissional e ponderada. Senhores, começou Amélia com uma voz calma, mas firme, gostaria de chamar a atenção de vocês para um incidente ocorrido ontem à noite. Não se trata apenas de uma questão pessoal, mas sim de uma violação dos princípios fundamentais da nossa instituição. Ela projetou os vídeos e documentos, cada um demonstrando inequivocamente o comportamento humilhante de Jake Reynolds para com ela, uma cidadã respeitável e, mais importante, filha do general. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Os olhares dos superiores, colegas e jornalistas presentes se voltaram para Reynolds, cuja confiança havia se dissipado como neve ao sol. Jake Reynolds, disse Amélia, suas ações são inaceitáveis e não refletem os valores que representamos. Exijo que você seja responsabilizado e aceite as consequências de seus atos. A tensão era palpável. Reynolds, que sempre fora autoconfiante, sentia-se vulnerável, como se estivesse exposto diante de todos. Pela primeira vez compreendeu que seu comportamento havia ultrapassado uma simples altercação pessoal. Ele havia ofendido a lei moral e hierárquica. O general Marcus Johnson, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente se pronunciou. O que você fez, Reynolds, é uma violação grave. Você terá que responder perante a comissão disciplinar. Eu nunca permiti que comportamentos racistas e humilhantes ficassem impunes. Jake só conseguiu baixar os olhos. Raiva e medo se misturavam dentro dele. Ele sabia que acabará de tocar em alguém mais poderoso do que ele próprio, e que o jogo não era mais pessoal, mas institucional. Naquele dia, Amélia conquistou sua primeira vitória, mas ela sabia que era apenas o começo. A justiça estava em marcha, e Reynolds descobriria que por trás de sua postura calma e reservada, escondia-se uma determinação implacável. O vento havia mudado de direção, e a tempestade que Jake havia desencadeado agora se voltava contra ele. Poucos dias após o confronto, a comissão disciplinar se reuniu para analisar a conduta de Jake Reynolds. Amélia, ainda calma, mas determinada, apresentou as provas que havia meticulosamente reunido pela última vez. Cada depoimento, cada vídeo, demonstrava não apenas a humilhação que ela havia sofrido, mas também o comportamento antiético e o preconceito racial de Reynolds. Os rostos dos membros da comissão estavam impassíveis, mas a atmosfera era carregada de tensão. O pesado silêncio foi finalmente quebrado pela voz do general Marcus Johnson. As evidências são esmagadoras. Reynolds, você está exonerado de suas funções e sujeito à suspensão imediata. Sua conduta não apenas prejudicou um cidadão, como também manchou a integridade de nossa instituição. Jake, aterrorizado e humilhado, sentiu o peso de seus erros desabar sobre ele. Os sussurros de seus colegas e da mídia apenas amplificaram sua vergonha.
Ele acreditava que sua autoridade lhe permitia fazer qualquer coisa, mas entendeu tarde demais que o poder deve vir acompanhado de responsabilidade e respeito. Amélia, por sua vez, sentiu uma onda de alívio e triunfo interior. Ela não só havia defendido sua honra, como também afirmado que ninguém, independentemente de sua posição, poderia se dar ao luxo de menosprezar ou humilhar alguém por causa da cor de sua pele. Naquela mesma noite, ela se encontrou com Derek para compartilhar a vitória. Está feito, disse ela, sorrindo, mas não é só por mim. É por todos que sofrem esse tipo de injustiça. Derek acenou com a cabeça em sinal de admiração. Você transformou a raiva em força e a dor em justiça. Isso é impressionante. Algumas semanas depois, Jake Reynolds não só foi exonerado de suas funções, como também foi submetido a trabalhos disciplinares e sessões obrigatórias de conscientização. A humilhação que ele havia infligido agora se voltava contra ele, e sua reputação estava manchada. Amélia, por sua vez, continuou sua vida com dignidade e confiança, sabendo que havia virado uma página importante. Ela compreendeu que a verdadeira força não residia no poder ou na autoridade, mas no autocontrole e na capacidade de transformar a injustiça em ação positiva. Assim, a filha do chefe de polícia mostrou a todos que a justiça, mesmo lenta e metódica, sempre acaba atingindo aqueles que a ignoram.